Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nós estamos iniciando a nossa live, nosso podcast nessa semana, uma semana muito especial para nós da Comunidade Batista do Amor. Estamos iniciando esse podcast, começa hoje, vai até o próximo sábado, falando sobre saúde emocional. A cada dia um tema, a cada dia algo muito precioso para a gente conversar, para a gente trocar ideia, algo muito relevante para a sua vida nos dias de hoje. Saúde emocional é importantíssimo para a gente poder caminhar na nossa história de vida, trilhar aquilo que a gente precisa trilhar no nosso dia a dia. O nosso podcast tem o nome de Papo de Cabeça, um papo para a gente refletir, para a gente crescer, para a gente entender aquilo que está ao nosso redor e entender também a respeito de nós. Hoje a gente tem um tema muito especial. Hoje a gente fala sobre gerenciamento do estresse no dia a dia. É importantíssimo a gente lidar com essa questão e não é à toa que a gente está começando hoje com esse tema, porque de fato é um tema relevante e mais comum do que a gente pode imaginar. Então, já fica ligado, já vai marcando as pessoas, já vai chamando outros para participar desse momento. Hoje a gente tem aqui, né, alguém que é muito próximo e ao mesmo tempo muito especial, né, que é o Eli Kleber, alguém que está aí já na reta final né, da formação em psicanálise, já autorizado, né, a clinicar, e a psicanálise clínica é uma ferramenta poderosa, não apenas para gerar saúde emocional, mas dentre outras coisas também. E esse bate-papo de hoje é um bate-papo muito especial. Então, vai convidando os amigos, vai chamando as pessoas, vai aí batendo na porta dos teus amigos, dizendo: olha, assista essa live, que vai ser uma bênção, vai ser um tempo muito especial. O desejo do nosso coração é que você seja alcançado a partir daquilo que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo. Eli Kleber, casado, um dos integrantes da nossa rede de aconselhamento aqui na Comunidade Batista do Amor. Então, seja muito bem-vindo, homem de Deus. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser um bate-papo muito proveitoso, não só para a gente que está aqui, mas também para o pessoal que está em casa assistindo a nossa live. É um prazer, né, a gente estar aqui como comunidade, desenvolvendo a partir de hoje essa novidade. Que novidade é essa? Né? Estendendo a comunidade, estendendo as redes sociais, a nossa rede de cuidado. Eu costumo falar que hoje, né, a gente vive dentro de um contexto tão crítico de vida, e existem pessoas que acabam anulando a vida por não ter vidas que abracem, que acolham. E nós, como comunidade, né, que a gente tem como lema de braço, uma família de braços abertos, né, não é só o braço aberto, não, o coração aberto, a mente aberta. A gente está disposto a andar, a sofrer, a chorar e a lutar a sua luta e sofrer a sua dor, para que a gente, vamos dizer, reviva, transicione da tristeza para a alegria e comece a celebrar essa nova vida. Portanto, né, faz com que você não se isole, não abra mão da convivência, não queira encarar essa dor, esse sofrimento sozinho, porque você vai acabar sendo derrotado. E nós, como comunidade, como uma ferramenta, né, papo de cabeça, que a gente se inicia hoje, vai até o sábado, as lives, mas os nossos abraços, nosso coração continua aberto durante todo o decorrer do dia, o decorrer do mês, o decorrer do ano. Então, não se sinta só. Entenda que existe uma comunidade de braços abertos para acolher e para abraçar você na sua dor. Maravilha. Ontem eu dizia isso, que o Setembro Amarelo é um mês e um ano tem 12 meses. E o que é que acontece, né, de outubro até setembro do ano que vem? Fica tudo obscurecido, você vive em tristeza até chegar o próximo Setembro Amarelo, quando alguém vai fazer uma ação, quando alguém vai enfocar, quando alguém vai se preocupar com a saúde emocional. Então, essa série de lives, elas são, na verdade, um pontapé para algo muito maior, que é a nossa rede de cuidado e de aconselhamento, né, que é o Recuida. E também, como você falou, Kevin,
uma forma da gente tornar público, ampliar, expandir o entendimento daquilo que é o nosso chamamento como igreja, que é o desejo de cuidar. Eu falei isso ontem na ministração, que é o desejo de cuidar das vidas, de cuidar de cada cidadão dessa cidade, de poder abrir os braços, de poder acolher, abraçar e servir a essas pessoas com o desejo do coração de restaurar a vida delas. Hoje o tema, como eu falei, é o gerenciamento do estresse no dia a dia. Dicas e estratégias para lidar com o estresse diário e promover bem-estar emocional. Para a gente começar esse bate-papo de fato, Kevin, eu trouxe um dado aqui e a partir desse dado a gente vai conversar, né? Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresses aqui no Brasil, mais de 70% dos brasileiros ativos sofrem com o estresse. Existe uma projeção de que em pouco tempo 90% da população ativa do Brasil esteja em estresse. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de estresse do mundo. E aí isso é assustador, porque assim, a palavra estresse ela ficou meio que banalizada. Alguém diz assim, fulano está estressado, mas o estresse é algo que é muito sério e que pode trazer complicações mais sérias ainda. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, fulano está estressado, ciclano está estressado. Mas, Kevin, de fato, o que é estresse? Como é que a gente pode conceituar estresse? Assim, estresse, o que é estresse de fato? Não quando a gente diz, né, fulano está com estresse. Não. O que é estresse de fato? A gente precisa entender de cara, né, que estresse, né, já é meio que uma epidemia nacional. Ou seja, o dado já aponta que 70% da população, que possivelmente chega a 90%, e que não vai ser muito distante de chegar a 100%. Ou seja, de qualquer forma, todo ser humano enfrenta algum nível de estresse. Seja ele do nível que for, seja ele a raiz que for, todo ser humano enfrenta um nível de estresse. E a gente tem que entender, quando a gente fala de estresse, o estresse não é algo novo do momento. O estresse sempre existiu. Agora, o porquê está sendo acentuado tão nesse tempo? Simples. A resposta, né, às demandas que vêm sobre nossa vida, a resposta ao ser humano a essa demanda tem sido cada vez mais impensada. As pessoas não têm buscado analisar, vamos dizer, as contrapartidas mediante as propostas. E isso gera um desgaste, gera estresse. Me permita só falar um dado de um pesquisador canadense. Né? Ele é endocrinologista e ele foi nomeado como pai da pesquisa sobre estresse. Para saber o que ele fala. Ele fala que em Canadá, né, no contexto dele lá, a mortalidade infantil está cada vez menor. A qualidade de vida está maior. Aí ele fala que, as aposentadorias, o número de aposentados tem crescido. A qualidade de vida no nosso contexto aqui tem aumentado. Porém, independente de que contexto o ser humano esteja, o pobre tem a cesta básica, ninguém passa fome. Mas independente de que circunstância esteja, todos nós estamos passando por estresse. Ou seja, ele define como o estresse está entrelaçado na vida do ser humano. É algo inato. E aí o contexto que ele leva. Né? O estresse está tão natural na vida do ser humano como uma televisão, como as redes sociais. Só falta dizer como o ar que respira. Então, assim, é algo que a gente não tem como, meio que, se a gente não prestar atenção, se a gente não se atentar, a gente, como o senhor mesmo relatou, pode levar a casos mais complicados. E quando chega nos casos mais complicados, mais específicos, a gente entende que, caramba, tudo começou lá no simples estresse. Então a gente pode definir o estresse como uma resposta específica do corpo a qualquer demanda. Isso é o que o pesquisador diz, né? Uma resposta específica a qualquer demanda. Mas nós, como ser humano, o que é que a gente diz que é estresse? Estresse é uma circunstância desagradável.
Aconteceu algo desagradável, já gera o estresse. Algo saiu desajustado, já gera o estresse. Algo não aconteceu, já gera o estresse. Na verdade, a gente dá nome ao estresse. E na realidade, o estresse não é a circunstância em si. O estresse é a resposta que a gente dá à circunstância. Ou seja, então a gente começa a conceituar, a meio que distorcer, né? A gente não consegue diferenciar o que realmente é estresse, o que realmente não é. O que a gente dá de resposta ao estresse, na realidade é a circunstância, não é o estresse. E aí, para fechar esse primeiro entendimento, né, um outro pesquisador americano que eu achei bastante interessante, que diz que lá nos Estados Unidos, né, como país, né, ele diz que de 5 habitantes, 4 desenvolvem problema gravíssimo de estresse. E detalhes, eles reconhecem que estão estressados, porém, são tudo que vive na base do sedativo. Eles não conseguem mais ter o autocontrole, a autoavaliação de que, caramba, eu preciso frear, eu preciso buscar o equilíbrio. Não. Eles buscaram a alternativa do sedativo. E aí a gente entra um questionamento. Se a gente vive num mundo tão de prosperidade, de conquista, disso, daquilo, de a gente crescer, vamos crescer, e não há nada de errado nisso. Né? A tônica da vida do ser humano é crescer, é sonhar. Mas no meio de tudo isso surge um questionamento. Qual o questionamento? Porque numa época tão próspera que a gente vive, é necessário sedar tanta gente. Verdade. É interessante isso, né? Porque quando a gente pensa numa vida sem estresse, ou seja, quando as pessoas pensam numa vida sem estresse, uma vida sem estresse é uma vida sem problema. E uma vida sem problema é uma vida onde eu não esteja devendo nada, uma vida onde eu não tenha nenhum caso de enfermidade e tal. E no final das contas acaba não sendo isso, né? E aí quando a gente vê, né, segundo alguns estudos, algumas pesquisas relacionadas ao estresse, uma das maiores causas do estresse é o estar conectado 24 horas, ou seja, meio que você não consegue desligar. Eu vou dar um exemplo meu. Para dormir, eu digo sempre lá em casa que é um processo de desligamento, ou seja, eu vou tentando desacelerar a minha mente para poder dormir. Então é mais ou menos isso aí, tem sido uma das causas de estresse. Mas a gente sabe que as causas de estresse não é uma só, ou seja, fatores de estresse não é um só, são vários. E aí, quais são? Claro que, como a gente conversou aqui em off, não dá para esgotar, né? Ia ser 2 dias, 10 dias de live só falando sobre fatores de estresse. Mas assim, passando por cima, dando uma pincelada, quais são as causas mais comuns de estresse do dia a dia? Vamos caminhar vamos extrair do nosso dia a dia, né? Porque também a gente não vamos pegar isso aqui, não vamos pegar. A primeira causa, né? Ou a gente pode dizer, o estressor do nosso dia a dia, do nosso contemporâneo, é a expectativa. Ou seja, a modernidade do nosso dia tem aumentado. Aumentada essa expectativa gera o quê? A modernidade gera expectativa. Como eu não consigo suprir essa expectativa, o que é que gera? Frustração. E a gente entra nesse ciclo, porque a vida impõe a expectativa de que algo aconteça, a expectativa disso, a expectativa daquilo, e a gente, expectativa, e de forma, quando a gente não consegue suprir essa expectativa, gera a frustração. E a frustração gera o estresse. Um outro que é bem comum, eu acredito que quase todo mundo já viveu, se não já viveu, né, conhece alguém que viveu, é a questão da pressão do tempo. Hoje, a gente não está mais controlado com a questão, a gente não é dominado mais pela semana, pelo mês, pelo ano, pelo dia, mas a gente é controlado pelo minuto. A gente é controlado pelo que é aqui e agora. Ou seja, o relógio, o tempo está dominando a gente a distância. A pressa, isso, aquilo, o desejo, porque, olha, está curto, o tempo está curto, eu tenho isso, e eu tenho que produzir porque o tempo está passando. Então, ou seja, a gente já passou a ser controlado pelo tempo. É verdade, isso é uma coisa crescente, né? Porque assim, parece bobagem, mas a gente passa da carta que a gente enviava e que tinha um prazo para chegar, para o e-mail que a gente envia e chega instantaneamente, mas que a gente não tem como verificar se a pessoa abriu ou não. E aí agora a gente aponta, por exemplo, no WhatsApp,
onde tem lá 2 símbolos que quando alguém lê fica azul, e aí você sabe que leu. Então quando você manda e aquilo ali não fica azul, você já entra num estresse porque você queria a resposta imediata. E já não é suficiente. E já não é mais suficiente. E diante disso aí você observa, né? Tem um dispositivo no WhatsApp, por exemplo, que você tem como colocar uma configuração para não ficar, você vê e não ficar azul. Ou seja, isso aí aumenta o nível de... Isso aqui é só um símbolo, né, das pressões de tempo no trabalho, das pressões de tempo de cobrança própria e por aí em diante. Né? Isso aí é interessante, essa pontuação sua aí. Não, e a gente continua destacando alguns estressores do nosso dia a dia. Há um outro bastante comum: trabalho. Trabalho, para muitos, estresse e trabalho é a mesma coisa. É o mesmo conceito, é a mesma definição. Ou seja, ninguém consegue mais separar. Trabalho é estresse. Trabalho, e isso tem gerado muito desgaste. Me permita só contar um caso pessoal meu. Isso não foi questão de anos atrás, não. Foi questão de um mês, se tiver 2 meses atrás. Teve, no contexto que eu estou seguindo hoje de trabalho, teve um estresse além do natural. Além do normal, fugiu dos controles e foi um estresse. E aí eu sempre tive um sono regular bom, e aí o que foi que aconteceu? À noite a minha já começou, não dormia bem. Se eu não dormia bem no outro dia, eu estava mais irritado, sem poder de concentração, sem poder de foco, um nível de produção nada, só querendo explodir, tirar isso, aquilo. 2 dias, a mesma coisa. Dor de cabeça, aí já aparecia dor de cabeça. Porque eu nunca fui ter dor de cabeça. Dor de cabeça. Dores nas pernas, dor do corpo. Segunda noite sem dormir. Terceira noite, a mesma coisa. E aí, né, a psicanálise faz com que a gente faça uma autoanálise. E aí eu vi que a balança estava desequilibrada. Ou seja, o estresse estava lá em cima. E eu precisava puxar esse estresse, né, para um nível natural, para que eu voltasse a ter aceitável. O que foi que aconteceu? Eu comecei a analisar minha vida e comecei a adotar para minha vida a higienização do sono. Ou seja, e aí eu comecei a tirar, né, os estimulantes, o café. Né? E aí eu tirei o café da noite, porque eu precisava fazer algo para puxar. Se eu não fizesse algo para puxar esse estresse para o campo da normalidade, o que é que ia acontecer? O que é que eu ia precisar? Em um pouco espaço de tempo. De um sedativo. De ser sedado. Então, eu baixei, tirei o café. Um outro passo, a atividade física. Eu já faço a caminhada de rua logo cedo, e aí eu dobrei, no final da tarde eu faço pedalada com meu parceiro, e aí eu dobrei a pedalada. Durante o dia, até 9 horas da manhã, eu faço a exposição à luz natural, para a regulação do ciclo circadiano. E aí o que foi que aconteceu? Meu sono foi normalizando. Mas aí o que acontece? Muitos de nós, a gente perdeu essa capacidade de análise. Porque muitos de nós não temos tempo, porque eu preciso, o senhor relatou muito aí, quando o senhor relatou no início, né? Que às vezes a gente vai deitar e quer desacelerar. E na realidade a gente já tem que acordar no processo de desaceleração. Porque o que acontece? A gente passa um dia todo ativo, o pico lá em cima, aí quando em meia hora, de 20 minutos a gente vai deitar, a gente quer que não volta. Não volta. E aí onde muitos entram que não quer fazer essa autoavaliação, porque essa autoavaliação vai levar a autorresponsabilidade de que você vai ter que mudar a postura, vai ter que mudar a posição. Você tem que mudar. Aí o que acontece? Eu abri mão do café. A priori prometeu dor de cabeça. Mas eu percebi que meu sono estava melhorando. Com 2, 3 dias já não tinha mais dor de cabeça. E aí eu só tomo café 300 ml, né, da manhã, e ainda mais descafeinado. E à noite? À noite eu e minha esposa, a gente tem o costume de sentar, né, no final da noite para comer alguma coisa. Ela toma, eu como sem nada. É um desprazer? Porém, a gente tem que botar na balança. Sim. Né? Não, quero continuar no café. Então você vai ter que... Principalmente se a tendência do estresse se transformar em um patológico, é necessário você começar a lidar com fatores que desencadeiam esse estresse e que potencializam. E não tem para onde correr. E o próximo passo é desencadear o fator patológico. Não tem para onde correr. Né? Imagine só um ser humano passar 1, 2, 3 noites sem dormir.
E não é só dormir, e passar o dia produzindo, passar dando o dia lidando com as coisas. Então, assim, é algo que trabalho e o estresse para o mundo é o mesmo significado. Um outro estressor do nosso dia a dia, o controle. A gente quer ter o controle, a gente quer ter a capacidade de controlar tudo. Como a gente não consegue, gera revolta, gera frustração, né? Gera um dano mental, porque a gente quer ter tudo nas nossas mãos, a gente quer o sucesso, queremos isso, queremos aquilo, e a gente quer ter o controle. Outros estressores, bastante como o medo. Quem no nosso dia a dia não vive com algum tipo de medo? E no dia a dia. É aquela síndrome do si, né? Se não der certo, eu não planejei, não aconteceu. E alguns pesquisadores na área dos estresse dizem que o medo é a principal raiz do estresse. Por quê? Aí a gente fala, meu medo, porque a gente tem, caramba, o futuro frágil, trabalho, o que é que vai ser amanhã, o si, a sobrecarga da vida. E se eu não der conta? E a minha casa, a minha família, e tudo isso quero ter. Sim. Um outro dado, e bastante importante, que a gente vê que é o que mais atacado do nosso dia, relacionamento. Nossas famílias têm sido atacadas a todo instante. E de forma que famílias têm sido desmanteladas. Por outro lado, é difícil de encontrar pessoas, amizades que foram construídas ao longo do tempo. Aquelas amizades de infância, isso, meio que estão se facelando. Isso. E o indivíduo está ficando cada vez mais solitário, solidão. Né? A família é algo descartável, é o que o sistema tenta impor. E aí, se não tem uma base sólida, então se não tem um solo, tudo se torna frágil. Para a gente que acaba lendo e que a gente tem contato, por exemplo, o Alcione Merita, ele fala um dado bastante pertinente para o nosso dia a dia. Né? Isso é uma prática do consultório dele, dos atendimentos dele. Ele diz que de 10 atendimentos que ele faz, 8 pessoas, se 8 pessoas tivessem verdadeiros amigos, não estariam ali fazendo tratamento. É para você ver a fragilidade do nosso dia a dia. Isso, interessante isso, né? Eu estava dizendo isso outro dia para alguém, não lembro agora quem, e aí eu estava dizendo isso. Faz um exercício, você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, faz um exercício mental. Quantas pessoas você tem, quantos amigos você tem que você trouxe da tua infância para a tua vida adulta? E aí você vai percebendo que vai diminuindo o número. Muitos não têm, outros têm, mas muitos não têm, eu acho que a maioria não tem. E as novas amizades nem são chamadas de amizades, são colegas. Conhecidos, exato. E qual é a marca desses relacionamentos? Eu não confio. Então, se eu não confio, eu não abro meu coração, eu não compartilho. Se eu não compartilho, eu guardo para mim. É como você falou, é a vida solitária. E essa vida solitária, ela potencializa o estresse, ela torna patológico o estresse, ou seja, o estresse passa a ser patológico quando passa a ser de fato uma enfermidade, gera limitações enfim, né? E nós como comunidade de fé, que a nossa primazia é valorizar, estar baseado na palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas cristãs que têm suas famílias debaixo da palavra de Deus, em nome de Jesus, se torne amigo, esposo, torne amigo da sua esposa, esposa torne amigo do seu esposo, pai e mãe, torne-se amigo dos seus filhos. Invista para sair desse contexto de tela. Né? Isso tem batido vídeo, pode ser eu falar no púlpito. Né? Pessoas, marido e mulheres, muitos esposos, hoje só se encontram no quarto, na cama. Isso. Na cama, não tem aquele momento de sentar para tomar um café, para entender, para compreender as emoções, os sentimentos. O pai e a mãe já não têm o tempo de sentar com o filhinho para saber o sentimento do filho. Mas na compensação, eu quero dar tudo a ele, achando que, coisificando ele, vai dar um futuro. Na realidade, está criando. A coisificação da relação, do sentimento, né? Isso tem sido não só comum, como tem sido assim, massivo. Você observa que, e eu dizia até isso outro dia, que normalmente vem
a criança recebe, já pequenininha, recebe um aparelho celular e é estimulada a ficar no celular. Por quê? Porque enquanto ela está no celular, ela não busca a mãe, ela não busca o pai. Não busca atenção. E deixa a mãe e o pai ficar em paz com os seus aparelhos. Ou seja, cada um no seu mundo. E você falou da cama, e muitas vezes eles, mesmo na cama, estão cada um no seu celular. Ou seja, eu já tomei ciência de gente que está um do lado do outro e eles estão conversando por celular, estando um do lado do outro, mandando mensagem de texto um para o outro. Isso é absurdo, mas tem acontecido. E a saúde, e a gente, quando pega uma informação dessa, a gente olha que saúde emocional está nessa família, como é que está? Quais são o que vai acontecer no futuro? Quais são qual o resultado de tudo isso aí, dessa coisificação? E aí o que acontece? Filho desajustado, o casamento desajustado, vamos agora buscar os caçadores de culpado. O culpado o culpado, se tiver no contexto religioso, cristão, o culpado é a igreja, o culpado é o líder, o culpado é isso, mas na realidade a autorresponsabilidade aponta para você que o maior culpado culpa-se, no final das contas, até o sistema. A gente sabe que o sistema de mundo hoje é um sistema muito complicado, mas eu entendo que uma família estruturada, uma família que caminha como deve caminhar, que educa como deve educar, que crê como deve crer, ela acaba ficando, os filhos e o relacionamento acaba ficando blindado contra qualquer ameaça, seja do sistema, seja de outras amizades, seja de qualquer outro tipo de relacionamento. Por quê? Porque há ali uma base, um fundamento que está firmado sobre um relacionamento sólido e não sobre, eu acho que a palavra que você falou que para mim fala muito, coisificação. Coisificar relacionamento, coisificar sentimento, essa coisa do eu sempre dei o melhor, quando na verdade o melhor é se dar, e não dar alguma coisa, é se dar. E nada substitui a presença. Nada. O presente não vai substituir a presença. De fato. O estar presente. E aí eu só destaco mais estressores, que é a competição. É o querer o que o outro tem, querer desenvolver o que o outro desenvolve, e quando eu não consigo ter o que o outro tem, quando eu não consigo desenvolver o que o outro desenvolve, o que é que gera esse mundo de competitividade? Que eu quero, onde a vencedor é o outro, se o outro é vencedor, eu sou o perdedor. Então, se o outro vencer, eu não venci, o que vai acontecer? Entra o desânimo, vai o estresse, e daqui a pouco, onde na realidade, se a pessoa bem entender, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu vitórias e derrotas. Assim, a gente vai vivendo. Eu encontrei com uma senhora, eu não conheço ela, num espaço público. Uma senhorinha, ela me parou, a gente estava na mesma fila, ela me falou, meu filho, você tem quantos anos? Eu disse, na minha idade. Aí ela disse, olha, você tem a idade de ser meu filho, porque eu tenho um filho dessa idade. E ela relatou, e a conversa dela me chamou a atenção, porque ela queria me passar alguma mensagem. E aí eu dei atenção, que ela disse, sim, eu disse, que bom. Ela disse, eu tenho 4 filhos, mas sabe, hoje, graças a Deus, todos estão bem, casados, mas essa geração, a cada dia a gente está complicado. Agora, deixa eu lhe contar uma experiência, meu filho. Ela me contou. Ela me falou que ela, logo quando nova, passou em 2 concursos de esfera federal. Ela não especificou qual era. E ela disse que naquele tempo foi uma ascensão, ela dos empregos, um padrão de vida lá altíssimo. Porém, quando ela olhou para o filho dela, ela terceirizou a educação dos filhos. Uau. E aí o que foi que aconteceu? Aí ela me disse, meu filho, na mesma hora, eu chamei meu esposo e disse, eu vou entregar um. Ele foi contra. O pessoal do setor, você está doido? Quantas pessoas queriam estar aqui, você vai ali. E ela simplesmente olhou e disse, porque lá na frente eu sei o que é que me espera. O que foi que ela disse? Eu abri o meu patamar pela metade, vim cuidar do meu filho, educar meus filhos. Aquelas mamães que continuou lá, os papais que continuaram lá, estão tudo aí agora, lutando com seus filhos. Desvirtuado da vida,
sem respeito à vida, sem norte na vida. É claro que a gente não pega isso como uma linha, olha, não, todos os seus casos têm exceção. Claro. Mas o que eu quero dizer é que essa competitividade, essa questão de querer, e a gente acha que a estrutura que a gente constrói vai dar uma certeza do futuro. Muitas das vezes, muitos têm construído estruturas, castelos e ao mesmo tempo, sem ninguém para habitar. Eu fico pensando, né? Você falando isso, que essa história, ela é uma história real e individual de uma pessoa, mas ela representa a história de muita gente. Quanta gente que talvez esteja assistindo a gente agora, outras que não, mas quantas pessoas estão dentro dessa mesma condição, que não fizeram o que ela fez, seguiram em nome da conquista, em nome da sua autonomia, em nome de dizer assim, olha, venci na vida. O que é vitória na vida? O que é vitória na vida? Se parar para fazer esse tipo de reflexão, a coisa vai ficar muito séria, né? Muito séria mesmo. De alguma forma, como você falou, todo mundo vivencia estresse, todo mundo passa por estresse. Eu, por exemplo, um dos sintomas de estresse que mais me acomete, esse aqui é um padrão. Eu tenho rigidez muscular, eu travo, sabe, dou aquela travada. E aí tenho que trabalhar o juízo para dar para desestressar e voltar a me mover sem sentir dor. Mas aí, como é que a gente pode identificar, Kevin, sintomas de estresse patológicos, assim, tipo, eu tenho que cuidar que isso aqui é sinônimo de que esse estresse está passando do ponto, está deixando de ser algo comum e natural e está se tornando em algo que está sendo destrutivo além do normal. O primeiro passo que você falou, a rigidez muscular está dentro do contexto dos sintomas físicos do estresse, né? Mas tem os sintomas psicológicos, tem os sintomas comportamentais, né? Deixa eu só destacar o psicológico, que já diz tudo, né? Que a nossa, como eu disse lá atrás, muitos pesquisadores acreditam que a porta principal para a patologia, né, da depressão, ansiedade, tudo isso, uma das portas principais está sendo o estresse. E quase todo mundo já está ciente disso. Entrando isso gera a depressão, isolamento, apatia, a fadiga, sentimento de que as coisas estão perdendo o controle, a preocupação exagerada. Isso na patológica, né? na psicológica. Aí o senhor falou da questão da rigidez, é o físico. No físico a gente tem um pulso rápido, tem a palpitação, o aumento de peso, né? As dores musculares, dores de cabeça, alteração no sono. Então, assim, a gente começa a destrinchar, porque a gente precisa entender, antes de tudo, como anular, como identificar, a gente precisa conhecer quem são, pelo menos ter noção, quem são eles, psicológico, físico, e também tem os comportamentais, dos comportamentos. Né? Por exemplo, nosso comportamento muitas vezes, as nossas atitudes refletem quem a gente somos, quem a gente é. Entendendo? Por exemplo, a irritação com o próximo. Às vezes o cara não tem nada a ver. Falta de paciência. Né? Dá um troco errado. A explosão. Não tem nada a ver. São sentimentos, né, que acabam explorando através do comportamento. A prepotência, né, as compras compulsivas. Né? Aí a gente olha também, né? O álcool, os cigarros, as drogas, tudo isso são sintomas. E aí, qual o caminho? Primeiro passo, qual o seu limite? Qual o seu limite? A gente tem que entender que nós temos um limite. Sim. A gente vivenciou essa história real dessa senhorinha aí. O que foi que ela disse? Quando eu percebi que eu estava perdendo o controle. Foi doloroso para ela? Foi. Foi sofrido para ela? Foi. Porém, ela abriu mão de algo que a priori era valioso por algo bem maior. Sim.
Já abriu mão de algo bom por algo melhor. Pois é. Então, o primeiro passo tem que saber qual o seu limite psicológico, físico. Na realidade, muitos não têm a capacidade ou não têm mais a condição de saber o limite, simplesmente porque já está num estágio tão avançado que não consegue saber o limite. Mas vamos fazer um exercício simples. Vamos colocar na balança os ganhos e as perdas. Por exemplo, a minha correria do meu trabalho, a minha autoprodutividade, quais são os ganhos? Ganho, eu tenho uma vida financeira melhor. Qual as perdas? Estou mais distante da família. A balança. O que tem valor de fato para você? Vamos lá. Muita gente ganha muito bem para poder pagar a receita médica. Pois é. Meu estudo, que bom, conhecimento. E a convivência com seus. E aí a gente colocando tudo isso na balança, a gente vai saber, caramba, realmente os limites estão passando, ou já passou. Rompi limites. limites. Toda a fronteira rompida. Nada compensa. Né? E é um jargão, né? Na vida, nada compensa o fracasso de um lar. Nada compensa, o sucesso não compensa os filhos desajustados. Né? Nada compensa. Aí a gente entende, né? Quantas pessoas no nosso dia a dia, né, tem tempo para isso, mas não tem um tempo de qualidade para os seus, para a sua família. Balança. Vamos ver, vamos analisar como é que anda. Porque a nossa vida vai na sociedade, no nosso dia a dia, vai ser como a gente convive nas quatro paredes. Isso. E muitas das vezes, nas quatro paredes já está tudo desajustado, porém, como diz aqui, né, como a gente falou aqui, os sintomas dos comportamentos. Nas quatro paredes a gente não vê, mas na rua, na nossa sociedade... É interessante, né? Isso, inclusive, eu penso que é um outro fator de estresse intenso. Porque, assim, tudo tem que ser muito de dentro para fora. Ou seja, se você for bem resolvido dentro de casa, na tua família, com você mesmo, com a tua fé e por aí diante, você não vai precisar fingir lá fora. E aí o que é que acontece? Quando você está desajustado na tua vida, na tua casa, nos teus relacionamentos, quando você vai para o lado de fora, você faz um esforço muito grande, emocional, psicológico e até físico, comportamental, para poder fingir ser aquilo que você de fato, fingir ser aquilo que você não está conseguindo ser de verdade. E isso aí é um outro fator de estresse, né? Porque assim, uma hora essa máscara cai, uma hora você estoura, e quando você estoura, você mostra quem de fato você é. Você viver a vida todinha sendo quem você não é. Exato. Tá entendendo? Você gera um esforço tremendo para mostrar algo que você não é. Principalmente quando você quer impressionar algum determinado grupo de pessoas, algum contexto, alguém. Então isso cansa. Né? Isso gera um desgaste muito grande. Né? Aí a gente pode entrar num outro bastante interessante. Né? Quantas pessoas, né, que constroem, né, belas casas, constroem belos patrimônios, constrói, e na realidade o mais principal não tem, que é nada dele. Você tem um palácio e não tem uma rainha, não tem um príncipe e uma princesinha para desfrutar do palácio. Eu acompanhei aí ultimamente, né? Porque quando a gente começa a se envolver com análise, né? A gente começa a se envolver com comportamento, isso aqui, muitas coisas quando a gente vê acaba chamando a atenção, porque a gente precisa compreender, né? Aí nos últimos dias estourou aí uma bomba, parece só bem o que a gente está falando, sintomas de comportamento, né? Um certo cantor de renome nacional, né? Um cara que arrasta a multidão, chegou simplesmente e disse: para mim não dá mais, porque eu não estou mais me suportando. Aquela multidão chorando, simplesmente que era o vazio existencial. O cara com um palácio, com uma construção tremenda, uma estrutura financeira, que quem olha, disse: caramba, como é que chega? Porque não tem nada a ver com ter, não tem nada a ver com possuir, tem tudo a ver com ser. Isso.
Entendeu? E foi como a gente Essa é falou. uma chave poderosa. E aí foi o que a gente falou no instante. Você deixar de ser você para mostrar que cansa. Se o ser não for leve, E ele diz, vai drenar. Desde 2017 que eu vivo dentro dessa bolha de viver o que eu não sou. E isso é de alguém de renome nacional. E quantas pessoas que não é de renome social no nosso dia a dia? Quantos anônimos, né? Quantos anônimos? Olha, se você descobrir qual é o seu limite psicológico, qual é o próximo? Quais os gatilhos? O que são os geradores desse estresse? Sim. O que é que desencadeia esse estresse? Qual é a situação? Qual é a circunstância? O que é meu irmão, quando você identificar isso, você vai ter que tomar uma postura. Porque não adianta. Reeducar. E reeducar dói. Porque educar é um novo nascimento, né? Reeducar um novo nascimento. Reeducar incomoda. Então, essa autoanálise vai parte muito da maturidade, do entendimento de que o que realmente é valoroso para essa vida. O que realmente eu vou ter, qual vai ser o meu palácio, qual vai ser o meu verdadeiro futuro lá na frente. Sim, porque a gente fala, né? Coisifique que lá na frente sua vida vai ser um vazio. Exatamente. A gente conversando aqui, e, cara, como o tempo voa, né? Como o tempo voa. A gente vai estender aí para 1 hora, certo? Eram 45 minutos, mas a gente vai estender para 1 hora porque o negócio tá bom demais. Tá melhor do que a gente imaginava. Mas aí o que acontece? Você pode estar pensando aí o seguinte, tá falando aí, isso aí sou eu. De repente a gente tá pintando aí a alma de muita gente, né? Tá meio que desnudando a alma de muita gente. Que assim, a gente pensa em 70% da população, mas tipo, você não tinha pesquisado, ninguém chegou para me pesquisar, ou seja, quantas pessoas não participaram dessa análise, dessa pesquisa, e elas estão vivendo estresse? Então, de repente, pode ser muito mais do que a gente imagina. E, de repente, o que você está pensando aí é, poxa, eu fui dissecado, eu me identifiquei com um montão de coisa. Como é que eu posso recuperar o equilíbrio? Quais são os dispositivos que eu posso me utilizar? O que é que eu posso fazer para tentar recuperar o equilíbrio da minha vida emocional? Para que eu possa, mesmo diante dos estresses da vida, eu possa saber lidar com eles sem perder minha paz, sem perder minha saúde emocional, sem quebrar meus relacionamentos, sem explodir com as pessoas, né, dando um troco errado e gerando problema relacional em virtude disso. Quais são? O que é que a gente poderia dizer que poderiam servir como dispositivos para recuperar esse equilíbrio do ser? Eu penso que é o comportamento principal para toda mudança dessa vida desajustada. Se a gente fazer uma comparação simples, né, se a gente não consegue alinhar uma carga de um caminhão ou de qualquer condução que esteja em movimento, ele andando. Sim. Parar. Então eu penso que... Não pode trocar pneu. Ninguém troca. A pneu furou. Chega, eu tô com pressa. Eu vou ter... Vai enquanto não. Então o principal que eu quero pontuar é descanso. O descanso. Cara, aí eu tenho que falar. E a Bíblia fala isso faz tempo, né? O princípio do Shabat, né? Do descanso, que o Shabat não é um dia da semana. O Shabat não é o sábado. O sábado aí é descanso. Então, a gente tem que ter esse Shabat. É aquele tempo de você se permitir dormir um pouquinho mais. A você se permitir, se não puder desligar o telefone, desliga as notificações. É você tentar separar um tempo sozinho para você, para relaxar, para meditar. E como o senhor falou que quando a gente olha, né, e graças a Deus que a minha formação, né, de psicanálise é uma formação livre, né, e eu tenho a liberdade de fazer associação com a essência da vida, que é o cristianismo, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer lá, né, lá no contexto de Mateus 6,
né, na multiplicação de pão, quando os discípulos saem, eles vão lá trabalhar, faz isso daqui, e trabalha, e de repente volta para o mestre, para Cristo, e diz: mestre, a gente trabalhou, a gente fez isso, fez aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o mestre simplesmente, Jesus olha para ele e disse: que bom, vamos para um lugar tranquilo e vamos descansar. O descanso. E a gente tem ignorado a cada dia, achando que é perda de tempo. Eu não posso porque a produtividade, eu não posso porque o negócio. Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E ele disse: venha comigo. Ou seja, Jesus disse: você não vai não. Venha comigo para um lugar tranquilo e descanse. Você troca o teu tempo por dinheiro, e com o dinheiro que você ganha, você não compra tempo. Então, ou seja, alguém te paga por algo que você não consegue comprar de volta. Isso aqui é algo muito sério para ser pensado, porque se a gente pensar nisso, a gente vai conseguir entrar nesse lugar de descanso aí que você está falando. E aqui quando a gente contempla, né? Porque a gente contempla aí muitos textos bíblicos, né? De caminhão, de porta de casa, isso aqui. Quando a gente contempla como o Salmo 91, fantástico que diz, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e a sombra do Poderoso descansará. Descanso. A gente vai para um outro texto lá, bastante conhecido em Mateus: vem a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. E eu vou lhe dar o quê? E vocês encontrarão descanso para as vossas almas cansadas. Né? Descansar. A gente não tem. Você pega Maria e Marta, quando Jesus chega na casa de Maria e Marta, e aí está lá, né, a Marta trabalhando, fazendo o almoço, correndo para dar comida para o mestre, dar comida para os discípulos, e ela olha, vê Maria sentada, ouvindo o mestre, ouvindo Jesus, e ela se estressa. Agoniada. Ela se agoniada, está estressada. Com a promissão, até porque eu estou com visita, um mestre está na minha casa, e eu vejo duas fazendo. A gente termina na metade do tempo, mestre, o senhor não se incomoda não? Só, ela escolheu, né? Você está preocupada com você está estressada demais, mas uma coisa só é necessária. E ela escolheu a melhor parte, ou seja, senta, descansa, relaxa, aproveita a pessoa, aproveita a presença, o relacionamento. E aí a gente se estende de forma assim, quando a gente mergulha na palavra de Deus, uma palavra completa, aí ela diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir. Lancemos sobre Deus as vossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Hoje, por mais dificuldade que a gente viva, por mais dificuldade que a gente encontre, financeira, econômica, todos nós temos roupa suficiente, comida suficiente. Todos nós temos. Porém, muitas das vezes essa falta de equilíbrio faz com que a gente crie uma competição com a vida do próximo, com a grama do vizinho, né? E gere aquele sentimento de que nunca estou satisfeito. Eu preciso consumir para poder me sentir útil, para me sentir uma pessoa de sucesso. Né? Onde na realidade todo esse consumismo faz a ponta só para preencher o vazio existencial que a pessoa está. E assim, esse vazio é um buraco sem fim. Quanto mais você consome, ou quanto mais você age dessa forma para tentar preencher, você não consegue. De forma que você vai vivendo ciclicamente. Foi uma coisa que você falou aqui, logo de princípio, que é você viver, você frustra as suas expectativas, e essa frustração aqui, ela vai começar a ser recorrente, porque você luta, trabalha, gasta teu tempo para comprar, para consumir determinada coisa, e principalmente se for eletrônico, ou roupa da moda, coisas assim. O que for a moda, né? O que for a moda. Exatamente, e o que for o boom do momento. E o boom do momento está cada dia mais rápido, ou seja, daqui a pouco lançou a próxima versão, e a versão que você tem, mesmo sendo nova, passa a não te satisfazer mais, porque não tem a ver com utilidade física, tem a ver com utilidade emocional, ou seja,
tá novo, mas não me serve mais, porque o que me serve é aquilo que vai mostrar para as pessoas que eu sou alguém de sucesso, que eu tenho a coisa do momento. Eu tenho um poder, na realidade, eu tenho um poder, na realidade, Exatamente. todo esse engano. Então, assim, é como a gente conversou, pontuou, né? O tempo voa, a gente muitas das vezes tem muita coisa para se conversar, mas o tempo vai drenando, mas assim, eu penso que a gente não. O que adianta? A gente tá com um carro, imagina só, né? Um carro novo, um carro na garagem, né? Sem rodas, e a gente disser, vamos pintar esse carro, vamos isso e aquilo, se o carro tivesse roda. É como se fosse o descanso para a espécie. Não adianta a gente querer pintar tudo, querer isso, se a gente não aprender a priori a desfrutar desse tempo sabático, o descanso. É verdade. Quando você descansa, os pensamentos desacelera, quando você começa agora a vislumbrar, aí agora tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar no horizonte mais aberto para você saber caminhar, o que trilhar, o que escolher. Né? Sem isso, não adianta enfeitar, não adianta. Sem descanso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Gente, a gente está chegando perto do final da nossa primeira live desse podcast. Né? E de antemão eu quero agradecer a Kevin, a vida dele, a instrumentalidade dele. Eu tenho convicção de que essa nova etapa de vida que ele está trilhando agora na psicanálise clínica vai ser de muito sucesso, porque eu tenho convicção de que não foi um despertamento para um curso, foi o resultado de uma vocação, um chamado. E a gente louva a Deus por isso, a gente louva a Deus por esse bate-papo, por esse tempo, que eu espero que tenha sido um tempo muito precioso para a tua vida. Mas essas lives, elas vieram à tona, a ideia, o entendimento, para servir você, mas também para dizer para você o seguinte, que nós estamos dando o pontapé inicial para o Recuida. E o que é o Recuida? Recuida é a nossa rede de cuidado e aconselhamento. Ou seja, nós, claro, vamos começar de forma embrionária, mas nós queremos servir a tua vida, nós queremos servir a tua casa, nós queremos servir a tua família, nós queremos ser como igreja relevantes, não apenas na vida espiritual, mas também na vida emocional. E eu quero passar esse momento para você como consideração final, fazendo uma pergunta que está muito ligada a isso, mas colocando as suas mãos aí para que você possa, levantando a bola aí para que você possa dar essa cortada aí no final e a gente encerrar essa primeira live com chave de ouro. Qual é a importância de uma comunidade de fé se preocupar com isso, né? Qual é a importância de uma comunidade de fé na vida de alguém que está buscando uma vida emocionalmente equilibrada, de alguém que está em crise agora, de alguém que vive no estresse, de alguém que está percebendo que está perdendo tudo ao seu redor? Qual a importância de uma comunidade de fé nesse passo a passo rumo a uma vida emocional equilibrada? Quando a gente fala, né, no contexto de comunidade de fé, a gente entende que a gente tem que viver como Cristo viveu. Viver como Cristo viveu. E como foi que ele viveu? Ele deu a vida por mim, por você, por todos nós. Não merecíamos. E jamais vamos merecer. Ele nos deu. Então a gente, como comunidade de fé, a partir desse momento, a gente meio que está quebrando uma demagogia. Deixa de ser uma demagogia, demagogo. Porque o que acontece? Só o setembro amarelo. Sim. A sociedade, o contexto do país, vamos só dar atenção, até porque a gente vive num país em que cada mês aponta para uma cor, aponta para uma causa. Sim. Então, o setembro chega outubro, chega novembro, chega dezembro, mas só que os números de suicídio, o número de pessoas estressadas, o número de pessoas com os transtornos da vida vai aumentando. Sim. E nós, como comunidade, estamos dando um pontapé inicial de que a gente quer ser presente
presente na sua vida. A gente quer ser, quer compartilhar, quer que você compartilhe conosco a sua dor. Você não está só, você não, essa batalha não é sua. A gente quer que essa batalha, sua batalha, seja nossa batalha. E nós queremos comprar essa batalha. E por isso, né, a gente está aí mesmo dando os primeiros passos para o Recuida. Né? E dentro desse contexto, né, eu tenho dito que eu já sou, né, pela graça de Deus, semana passada eu consegui a aprovação, eu já estou formado em psicanálise, e eu não sou psicanalista cristão, não sou cristão psicanalista, ou seja, antes de ser psicanalista, eu sou cristão. E como cristianismo, e como cristão que eu sou, né, eu recebi a vida de graça da parte de Deus. Né? E é algo que eu sempre tive no meu entendimento de que a gente tem que permitir, dar permissividade, chamar as pessoas para perto de nós, oferecer o que a gente tem. Porque o que Deus nos concedeu, eu não entendo que não só foi para mim. Não só foi para que eu monte a minha vida econômica, isso e aquilo, o meu estilo de vida, mas que possa alcançar a vida. E com isso, né, eu estou oferecendo, até que a gente precisa quebrar alguns paradigmas de que fazer terapia, que nada é negócio de doido. Não, é pelo contrário, bastante contrário, é para não ficar doido. É para não chegar lá. Para não chegar lá. Né? E com isso, né, eu estou ofertando através da comunidade. Não é através de mim, não é a comunidade que vai fazer essa seleção. Né? 5 atendimentos, né, a 5 pessoas com 4 terapias. Ou seja, a cada pessoa a gente vai ter 4 encontros. Né? E aí, como é que vai ser feita a inscrição? Quem vai fazer a triagem é através da comunidade. Né? O pastor, através de uma rede de Recuida, vai ver. Não sei se vai disponibilizar link para inscrição. Né? E quem for os 5, quando ele tiver, já tem os 5, então a gente começa a terapia. Porque não adianta a gente também fazer live, e quando a gente transicionar para o dia a dia. Então vamos como a gente meio que estava conversando, né? Vamos mapear, vamos ver primeiro, né, como o que é que Maruíno nos apresenta dentro desse contexto. Né? E eu estou disponibilizando, né, 5 atendimentos, né, um acompanhamento de um mês, sendo um atendimento cada semana, a 5 pessoas, e aí eu fico no aguardo da comunidade, porque eu entendo a importância de a gente trazer essas pessoas para perto de nós, né, cuidar, amar, abraçar, acolher, né, e dar aquele beijo de amor, de carinho, de afeto. Maravilha, maravilha. Você viu aí, agora a gente já começou o Recuida em alto estilo. Começamos o Recuida já com essa condição, né? Adiante, né, nos próximos capítulos aí dessa nossa nova história com a Recuida, né, com a rede de cuidado e aconselhamento, nós vamos provavelmente abrir inscrições e nós vamos fazer uma triagem, um mapeamento para que a gente possa disponibilizar de fato essas 5 vagas que serão atendidas, né, terão um atendimento aí de um mês, fazendo terapia em psicanálise clínica com o Edi Kleber, e fica aí no aguardo, fica aí na brecha, né, porque isso vai ser nas cenas dos próximos capítulos. Então está abrindo agora, foi disponibilizado, então a gente precisa tomar, né, no passo a passo sem estresse. Tá bom, queridos? A gente está chegando ao final do nosso podcast. Melhor do que eu imaginava, melhor do que eu sonhei. Eu acho que ninguém imaginou que ia ser um papo tão legal. E esse é só o primeiro de 6, ou seja, amanhã a gente recebe o Robson, né? Robson, que é professor de educação física, é formado em educação física, e ele vai estar falando sobre exercícios físicos e a saúde emocional. Qual é a relação que tem? A gente já deu uma pincelada hoje aqui, mas a gente vai ver isso aí de forma mais técnica amanhã. Então, gostou da live? Gostou do podcast? Então, fica ligado, amanhã, 9h30 da noite, a gente está entrando de volta ao vivo aqui no nosso perfil, no perfil da comunidade no Instagram. Já marca outras pessoas. A live vai ficar salva? Live vai ficar salva, então marca outras pessoas para que possam assistir essa live. E como a gente falou aqui, o desejo do nosso coração é
é ser expressão do amor de Deus para a sua vida, para a tua casa, para a tua família. Nós, como comunidade de fé, a gente sempre diz isso, nós somos uma família de braços abertos para você. Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós queremos apenas ser parecido com Jesus, porque a palavra de Deus assim nos diz. Gente, Deus abençoe muitíssimo, que a graça de Deus continue sobre a tua vida. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, certamente permitirá um cheiro. E não se esquece, amanhã 9h30 da noite, papo de cabeça, aqui no mesmo perfil. Até amanhã, se Deus nos permitir. Oi.